Olá, Olá, ouvintes! ouvintes, neste episódio obscuro do Escudo do Mestre. Você fez uma voz de veludo agora, eles vão achar que é um episódio romântico. Episódio pornô, né? Sexo na sua aventura. Não, não é o caso. A gente não vai recomendar o Book of Erotic Fantasy pra ninguém. Ainda não li, precisava ler uma hora. Hoje, o nosso tema do Escudo do Mestre, que é bom dizer, está sem o quadro de notícias, excepcionalmente, considerando que não aconteceu nada de importante no mundo de RPG que a gente tenha percebido nessa semana, a não ser a quinta edição de D&D, mas a gente já falou disso. Sim, vocês já sabem. É a mágica da edição. É a mágica da edição. Então a gente vai Boa. Então a gente vai direto para o tema de hoje, que é um tema essencial para muitos jogos, que é o vilões no jogo de RPG. Eu diria que é um tema... Você falou tudo, cara. É o vital. Eu acho que não dá pra fazer um jogo sem um vilão. Já começo assim, logo de cara. Porra, bombástico, hein? Não, eu já começo assim, porque eu tô tentando pensar num exemplo de jogo que eu já joguei ou que eu já fiz sem um vilão. Você precisa ter um Apocalipse vilão. zumbi? Ué, os zumbis não são vilões? Não, são São monstros. antagonistas. A gente vai fazer essa... acho que é um bom negócio pra gente começar. A gente vai fazer essa antagonista, ó, essa divisão, vilões, monstros, antagonistas, etc, etc. Eu acho importante, porque vilão é aquele cara icônico. Não, ele não é um mero obstáculo na frente dos jogadores. Ele é mais que isso. Justo. Então, sei lá, eu acho que não dá pra você pegar o Final Fantasy VII e dizer que o Sephiroth é a mesma coisa que o Chocobo que você matava no começo do jogo. Cara, eu juro pra você que eu imaginei agora um Chocobo com tipo a Masamune na mão, assim, tocando a música Chocobo. Virando de costas, entrando no fogo, falando, né, tipo, piu, virando pro fogo. Chocobo. Ele pegando um ovo, assim, falando, mãe! É que eu pariu. Escrotizamos já logo de cara, né? Começamos bem esse podcast, né? Pois é. É a saudade, ouvinte, a gente não grava faz tempo. Nossa, nem fala, puta merda. Aliás, ouvintes, vocês vão estar vendo, a gente tá todo desengonçado aqui, o som vai estar saindo meio estranho, a gente vai estar atropelando as frases um do outro. Com o tempo a gente volta à mãe. A gente volta à boa forma. Uhum. Mas vamos lá. Então, primeiro, vilão na mesa de RPG. Vamos definir um pouquinho o que é o vilão. Bom, o vilão, como a gente já tava falando, acho que dá pra falar que ele é um antagonista mor de um jogo de RPG, assim, do jogo que ele participa, com relação aos heróis. Eu diria que eu diria que esse é um tipo de vilão, que é o Nemesis. Porque Você acha que todo vilão não é um Nemesis? nem todo vilão é um Nemesis, sem sombra de dúvida. Uhum. Porque o vilão, eu acho que ele funciona, a figura do vilão, desde em jogos, campanhas muito longas, até one-shots, até... Enfim, depende de como você coloca essa figura do vilão. Por isso que eu digo que o Nemesis, aquele vilão recorrente, a gente vai falar dele em detalhes, ele é mais focado, ele é uma coisa assim, é um tipo de vilão. O vilão, ele... Você tira o quê? Ele é a força motriz por trás da aventura? Aí você mandou bem. Ele não necessariamente é de toda a aventura, mas uma aventura que envolva um vilão, ele tem que ser o motivo principal de por que as coisas estão acontecendo. Ou, pelo menos, um grandíssimo obstáculo para que os jogadores obtenham aquilo que eles querem. Uhum. Sabe, se os jogadores estão atrás de um tesouro, o vilão tem que estar atrás também, ou ser o grande obstáculo para alcançar esse tesouro. E essa é a diferença. O vilão sendo o motivo dos heróis fazerem o que eles fazem naquele momento. Naquele momento. E mais ainda, outro traço que eu acho essencial pro vilão, do que um antagonista qualquer, por exemplo, se você tem, tá lá, aventureiros estão atrás de um tesouro, dos rubis da virtude, de um tesouro qualquer. Rubis da virtude. E esse tesouro qualquer está sendo guardado por um dragão genérico. Esse dragão genérico não é um vilão, ele é o dragão genérico que guarda o tesouro. É diferente de você chegar e falar, não, esse tesouro está sendo guardado pelo grande Sariafax, o flagelo do sul. Boa. E você tirou isso de cabeça? Tirei. Sua cabeça tá afiada, hein? Oh, obrigado. É que eu vou mestrar RPG amanhã, então a gente já vai pegando o ritmo, né? Boa. Então,
por que tem que ter... O vilão, eu acho que uma coisa que faz o vilão se diferenciar do mero antagonista é o tempo de cena que esse vilão vai ter. O quão desenvolvido vão ser as motivações, a personalidade e os outros detalhes desse vilão. Tem uma pergunta, eu vou trazer ela, escutei em algum lugar, desculpa agora, não vou lembrar a fonte, já jogo pra você agora pra gente tirar isso de mesa. Você acha que o vilão, ele é o NPC mais bem construído de uma aventura? Ele tem que ser o NPC mais bem construído? Sem dúvida, mais que até que os jogadores. Não, NPC. Não, eu acho que ele é um NPC necessariamente mais bem construído, que o mestre tem que se dedicar mais tempo pra bolar esse personagem. O vilão é aquela coisa, né, cara? Se você faz um herói e você não fez história, você não fez nada, ele não tem por que ele estar no mundo se aventurando ou fazendo o que ele faz, foda-se. Agora faz um vilão sem uma motivação legal, pra você ver o jogador comer seu cu. Exato. Não é? Afinal de contas, Darth Vader não teria a menor graça se ele fosse só um cara numa armadura legal. True, verdade. Talvez ele tivesse alguma graça ainda, mas não tanta graça. Ele ia ser um cara estiloso, né? O Boba Fett é um cara numa armadura legal, pelo menos nos filmes. Verdade, verdade. E você fala estiloso. Mas ele não tem desenvolvimento nenhum, ou quase nenhum. Então, o vilão, eu acho que isso é essencial para você definir o vilão. Ele é um personagem que está em objeção ao objetivo dos personagens, não necessariamente em objeção aos personagens, pode estar também, e que tenha um tempo de cena grande o bastante e uma história e um background, um trabalho em cima dele desenvolvido o suficiente para que ele seja interessante. Legal. Acho que é um bom começo para você já ter as diretrizes do que você vai querer pro seu vilão, né? Independente de qual tipo de vilão que seja, eu acho que ele tem que ser mais ou menos por aí. Justo. Então, o que mais a gente pode falar que são... Vamos falar de características essenciais a um vilão? Por mim, tudo bem. Eu já ia mandar que, na minha opinião, é a característica principal do vilão, né? Que é? A motivação. A motivação. A motivação é como eu falei, cara. Não coloque motivação no seu... Não sei como são os seus jogadores, como são os jogadores dos ouvintes, mas durante muitos anos eu joguei com pessoas que, se você não tivesse um porquê bem detalhado, assim, ou pelo menos uma motivação interessante, ou pelo menos convincente, acabava ali a aventura. E eu concordo plenamente com você. Suspensão de descrença, assim, foda-se, sabe? Fato. Não, vilão mal pelo mal não rolava. Depende. Aí eu vou mamilosar a conversa aqui. Manda ver. Muita gente fala que a melhor motivação pro vilão é aquela que faça as pessoas pensarem que, poxa, esse cara poderia ser meu amigo se ele não fosse meu inimigo. Eu acho que esse é um tipo de motivação legal pro vilão. O vilão, ele pode ser tanto aquele cara que ele é mal compreendido, ele tem um motivo nobre, mas os meios que ele faz são ruins. Aquele cara que, de fato, não fosse por uma jogadela do destino, ele poderia ser o melhor amigo dos personagens. Quanto ele pode ser aquele cara que você odeia. Você não simpatiza com ele, você quer que esse cara morra. Você quer um bom exemplo? Manda. Hajime no Ippo. Justo. E aí? Quando você... Qual vilão? O cara que luta com o Takamura no final. Sei, no final do New Challenge. A luta dele pelo Mundial. Certo. Aquele cara não tem um motivo. Quer dizer, ele tem um motivo, mas aquele cara não tem uma história comovente, ele não é compreendido, ele não é nada. Ele é mau, ele é cruel. Ele é sacana. Você quer que ele se foda. Esse cara tinha uma história, não tinha? Tinha, mas a história dele não é... Isso eu acho uma coisa interessante. Ele não é injustiçado, tal. Ele era um moleque de rua que aprendeu a bater... que a rua era inclemente e aprendeu a ser cruel na rua. E ele começou a ter prazer por causa disso. E ele entendia que no momento que ele fosse fraco, ele perderia essas coisas. Mas não é exatamente um cara mal compreendido. Mas eu posso dar talvez uma cortada aí no seu exemplo? Porque, assim, pelo visto, você gosta dessa coisa do vilão, melhor amigo do herói, etc. Eu tenho um quê nesse negócio? Eu não falo que isso é uma motivação, eu falo que isso ajuda você a construir o vilão como um todo. Porque, na minha opinião, é aquele momento que o herói fala, né? Se no passado a minha vida eu tivesse virado para a direita e não para a esquerda, eu poderia ser o melhor amigo desse cara.
Então acho que tem que ter uma certa empatia. Acho que os melhores vilões são assim. Você mencionou esse cara que luta contra o Takamura, mas ele e o Takamura, eles guardam uma certa relação. No final, quando o Takamura ganha, que ele fala que ele é o mais forte do Japão, ele fala, então traga as mulheres do Japão aqui que eu vou transar com todas. Ele tem o mesmo estilo desse cara. Só que o cara, ele é mostrado muito escroto no começo. Isso eu vou admitir mesmo. Ele é um cara um vilão que você pega nojo dele, né? Muito rápido. É verdade. Mas eu acho que se você pegar a fundo, aqueles dois podiam sair de mãos dadas por uma noite de bebedeira e putaria, viu? Não sei, cara. Eu ainda acho que... Eu entendo o seu lado, e eu acho que esse é um tipo de vilão muito viável. Mas eu acho que o vilão que você adora odiar, porque você odeia o cara, você quer que esse cara... Assim, você não gosta dele, ele não tem nada em comum com você. Você só quer o fim desse cara. Desde que você queira o bastante, você odeia esse vilão o bastante, ele pode ser um vilão muito bom também. Um outro exemplo que eu cito é o Volgin de Metal Gear Solid 3. Aí você citou um exemplo legal. Porque eu acho ele um dos melhores vilões de toda a série Metal Gear. E o Volgin é um cara que você odeia. É um cara... Ele é para os ouvintes que não sabem, Metal Gear Solid 3 é o meu jogo predileto de todos os tempos. Peguem as pedras. E, cara, eu acho que quando eu tava jogando e chegou a hora de bater nele, eu quase gritei quando eu tava jogando, sabe? Dando porrada no Volgin. Eu sentia que era eu batendo nele, jogando toda a minha raiva. Então aí sim, eu admito, é um estilo diferente de construção. Quando você consegue fazer um vilão que ele é odiado pelos jogadores, não pelos personagens, pelos jogadores. Os jogadores odeiam aquele cara, eu acho que você pode ter conseguido um bom vilão. Uma coisa eu acho que não inviabiliza a outra. Você pode fazer um cara que seja odiado por N motivos, mesmo porque tem muito mais de uma forma de um porquê de se odiar, né? Acho que a gente fala até um pouco disso mais pra frente. Mas uma coisa não inviabiliza a outra, né? Você pode também fazer que esse cara, ele seria poderia ter uma ligação com o herói, né? A ideia é que eles não tenham uma ligação agora, mas que seja aquele cara que talvez você entendesse um pouco o que ele faz. Eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra. Talvez. Pode ser. Mas eu concordo você com você quando você falou do Volga. Estão se convencendo aqui. Uhum. Mas a gente acabou pulando um pouco, saindo da motivação, né? Quase, porque eu acho, quer dizer, eu vou comentar mais um detalhe sobre esse assunto e a gente fala da motivação. Gancho voltando aí. Exato, que é o seguinte... Você falou uma coisa que tem que ser explorada, e aproveitando que a gente já falou, a gente fala agora. Que é, na minha opinião, um bom vilão é aquele que ele tem um envolvimento emocional com os jogadores, não necessariamente com os personagens. Isso eu acho que é certeza. Eu vou mais além. Eu acho que qualquer envolvimento emocional que você quer numa mesa de jogo, você tem que afetar os seus jogadores e não os personagens deles. Muito Se você quer que aquilo funcione bem, qualquer emoção. Muito porque uma coisa é você sentir, outra coisa é você interpretar que tá sentindo. Muito bem dito. Então, um vilão que os jogadores admirem, que os jogadores achem legal, que os jogadores se interessem por, que os jogadores odeiem, esse é o vilão que vai ser lembrado como o vilão das suas campanhas para sempre. E como é que a gente faz isso? Para começar, com a motivação. Aí, ó. Aí, voltou. Voltou. Uma coisa que a gente estava trabalhando, que eu estava pesquisando e vendo, pensando em alguns vilões que eu gosto muito, é aquela coisa assim, o vilão está realmente errado no que ele faz? Eu gosto, ou pelo menos vilões que eu gosto muito, são vilões que eles têm uma certa parcela de razão, por N motivos, assim, né? Mas que eles... Você pode parar e falar assim, ok, mas se eu pensasse como esse cara, se eu fosse criado com esse cara, se eu vivesse como esse cara viveu, eu faria a mesma coisa. Eu acho que um exemplo que me vem à cabeça agora e que é forte seria, por exemplo, o Magneto. Pode ser muito bom dos X-Men. E eu falo isso até hoje. Se a gente vivesse no universo Marvel e eu fosse mutante, cara, eu seria do time do Magneto sem pensar duas vezes. Foda-se, sabe? Não, a gente já viu coisa pior acontecendo aí. Eu não vou ficar arriscando, não, cara. Eu vou pro lado dele. Tá certo. E
Mas, sim, eu acho que essa pergunta de o vilão está realmente errado é uma ótima coisa para ser colocada como motivação. Outro ponto, e antagônico a esse, que eu acho interessante, que é você fazer um outro tipo de motivação para vilão, é porque assim, uma das motivações é isso, algo que, uma vez confrontado com a moral dos jogadores e dos personagens, principalmente dos jogadores, não lhes pareça tão negativo. Por exemplo, um vilão que luta pela defesa de uma raça que é oprimida, só que os métodos que ele utiliza são muito sérios. Uma coisa como o Dr. Dr. Freeze, não, Sr. Frio, né? Mr. Exato, Freeze. Mr. Freeze. Que quando ele tá atrás das coisas por causa da mulher que ele ama, quando ele vai cometer algum crime que é pra tentar chegar na cura pra mulher, né? Isso é difícil. Os métodos dele estão errados, mas o motivo dele está certo. E aí eu acho que é uma coisa interessante. É um cara que ele quer derrubar um governo corrupto, matando a população inteira de um país, em vez de uma outra maneira. É um cara que ele, sei lá, ele é o líder de uma hoste bárbara que foi escravizada e que quando ele se liberta, ele escraviza o povo que o escravizou. É difícil dizer que esse cara tá errado, totalmente. Agora, um outro tipo de motivação que eu acho interessante pro vilão, que vai um pouco pro lado do vilão que você odeia, é aquela motivação que você não pode compreender. Como que? Quando o vilão ele é alienígena ao jogador. Um bom exemplo que eu acho bacana é os Tyranids de Warhammer 40k, que é meu cenário de RPG favorito e tal. Mas os Tyranids eles são uma raça alienígena extremamente desenvolvida biologicamente, cujo o aparente objetivo é devorar toda a vida do universo. Por que eles querem fazer isso? Não se sabe. O que eles ganham fazendo isso? Eles se reproduzem e tal, mas eles gostam de... Não se sabe. Ele é uma ameaça alienígena à compreensão dos jogadores. Os jogadores não conseguem entender o motivo pelo qual aquele vilão está fazendo aquilo. E mais importante, e aí é onde eu acho que entra a parte de ser memorável, não basta não compreender. Este vilão precisa ser parado. Não é um vilão que você pode negociar com. Não é um vilão que você pode chegar num acordo. É como um Sauron na Terra-média. Ele é o inimigo. Ele não existe meio termo. É um vilão que ele representa uma ameaça tão absoluta e por motivos tão alienígenas, ou tão egoístas, ou tão mesquinhos na visão do jogador. Ou tão malucos. Ou tão malucos. Ou tão malucos. Coringa é um bom exemplo. Kefka, ótimo exemplo. Você tem dificuldade de entender o sequer o motivo pelo qual aquele cara está fazendo aquilo. E esse cara ele é visto como um inimigo que precisa ser obliterado. E aí você faz esse cara, essa motivação ser interessante para os jogadores. E por quê? Eles ao perceberem uma coisa totalmente antagônica ou incompreensível ao que eles querem fazer, mas que necessita ser parada, ou aquilo que eles gostam será destruído, e aí a gente vai entrar num outro ponto, você tem uma motivação interessante para o seu vilão. Eu acho que quando você falou disso, eu dei o exemplo do Kefka, lembrei bastante agora, que ele tem, durante o jogo... Kefka, pra quem não lembra, é o vilão do Final Fantasy VI. Durante o jogo, não sei quantos dos ouvintes jogaram, aí a idade dos nossos ouvintes. Espero que muitos tenham jogado, um jogo fantástico. Se não jogarem, vão jogar? Se não jogarem, joguem agora, por favor. Durante o jogo, ele tem ele começa uns atos assim de vilania que não tem tamanho, sabe? Começa com... Você lembra que tem uma hora que ele envenena uma fonte de água? Pra matar os inimigos, mas ele mata soldados também. Mata todo mundo. Ele mata a vila, o castelo, todo mundo. Todo mundo questiona as ações dele, até o próprio exército dele. E essas ações de vilania, elas vão escalando. E no final, ele tá, tipo, destruindo um mundo. Literalmente, ele destrói o mundo. E você fica, cara, esse puto não vai parar, sabe? E não tem limites pro que ele pode fazer. É revoltante isso. Exato. Não é aquela coisa... um exemplo do Sauron cabe novamente. Não é que eventualmente Sauron vai ficar satisfeito. Ele vai cobrir tudo com sombra. Ele vai dominar tudo, o anel para todos dominar. E não há um momento em que ele para. Sabe, você não é... Sabe, aquele virou meio Hitler, assim, não adianta você dar 2 países pro cara achar que ele vai parar. Então isso é uma outra motivação que pode ser interessante. Tem uma regra prática aqui que eu vou aplicar para os ouvintes.
Sobre motivação, né? Quando você estiver construindo a motivação do seu vilão, é uma coisa que eu uso para personagens no geral, assim. Serve para vilão, serve para qualquer NPC. Não sei se eu falei aqui já da regra dos 5 porquês. Eu acho que não. É o seguinte, você pega o seu vilão ou seu personagem, aí você fala o que ele quer fazer. Aí, sei lá, ele quer destruir o reino de não sei o que lá. Aí você, tá, mas por quê? Aí você obtém uma resposta. Aí você fala de novo, tá, mas por quê? E repete esse processo 5 vezes. Ao final das 5 vezes, no mínimo, você vai ter uma história suficiente para dar motivos pro seu vilão. Uau, cara, que método isso legal. É fantástico. Eu aprendi isso em algum encontro internacional de RPG, naquelas palestras que pouca gente vai. É um método fantástico. Eu escutei isso há anos atrás. Eu já usei isso para uma época que eu fazia questão que os jogadores integrassem história de personagem. Às vezes eu pedia para ele me dar 5 porquês. Começa com o porquê você saiu para se aventurar. E me dá 5 porquês. É fantástico. Eu faço isso com a maioria dos vilões. Ou personagens, NPCs no geral, que eu quero que sejam mais densos. Fica aí a regra prática para vocês ouvintes. Gostei. Apoiado, aprovado. Muito, muito aprovado, aliás. É bacana. De minha parte, eu também vou deixar uma dica aqui para construir uma motivação. E essa dica é uma coisa interessante. Coloca uma coisa, pensa numa coisa que para aquele vilão seria forte o bastante para ele apostar tudo. A motivação do vilão tem que ser... Porque pensa nisso, cara. É algo grande o bastante, forte o suficiente para o cara abandonar todas as regras bem estabelecidas na sua sociedade, para ele se pôr em antagonia a grandes quantidades de pessoas e ele causar deliberadamente sofrimento a outros seres vivos porque aquilo vale a pena. Então, pensa nisso. O que é grande, o que é forte o bastante para que este personagem, dentro da história dele, sacrificasse tudo, não importa o que, para alcançar esse objetivo. Aí você vai ter uma motivação forte o suficiente. Uma motivação que não vai ser contestada pelos jogadores quando eles descobrirem a história daquele personagem. Legal, bacana. Uma coisa do tipo, vamos citar o Sephiroth aqui. Tudo bem, o Sephiroth eventualmente ele fica louco e tudo mais, mas a motivação do cara é aquela... Tudo bem que é um vilão meio complexo, né? Mas a motivação do cara tem totalmente a ver com aquela questão da mãe dele se sentir excluído. Em nenhum momento você questiona você nunca olha pro Sephiroth e fala, cara, por que você tá fazendo isso? Você sabe por que ele tá fazendo aquilo. E você sabe que é forte o suficiente pra ele fazer aquilo. Ele queimou a cidade porque ele descobriu a verdade. E essa verdade foi forte o bastante para guiá-lo durante todo a trajetória dele. Outro vilão que eu acho fantástico, o Arthas, do mundo de Warcraft, né? Eu tinha colocado na minha lista, depois eu acabei tirando, mas ele é bom também. Tirou o Arthas? O Arthas Não, é porque eu não joguei Warcraft, eu conheço a história do Arthas só. Eu não joguei, aí eu acabei tirando, assim. Bom. Mas eu concordo com o que você vai falar, já até sei, mas concordo. Então, o Arthas, ele é um vilão que... Isso é genial na história do Arthas. Depois que você descobre a personalidade do Arthas, até onde ele é capaz de chegar para cumprir os seus motivos egoístas, você não questiona. Ele é aquilo, ele é cruel, ele é capaz, e isso é dito na história de Warcraft como sua principal qualidade. Ele é o homem que é capaz de fazer qualquer coisa. Onde outros parariam, ele não para. E é isso que o torna um grande vilão. Muitas vezes você tem aquele vilão com um objetivo inicialmente grandioso e que se perde no caminho, né? Aquela coisa de andar no fio da navalha e cair. Cara, esse é um tema, pra você ter uma ideia, ele é o tema padrão de Warhammer 40k em alguns tipos de RPG. Se você tá jogando com o Dark Heresy, por exemplo, que é um RPG que você joga como Inquisidor, isso é uma ameaça constante. Você chegar num ponto em que você passa pro outro lado, se torna aquilo que você caça. Isso é legal, né? Você cita contra exemplos falando assim, o Batman, como é foda o fato dele não ter caído, né? Depois de anos e anos de luta e etc. Como seria fácil se ele matasse o Coringa, eventualmente, e ele não vai, e isso torna ele tão maior, né? Você aplica o pensamento inverso. E se ele caísse, né? Não tem limite pro que esse cara ia fazer. Exato. E daria um excelente vilão. Como a gente estava conversando antes, para aqueles nossos ouvintes, né? Eu sempre falo que a gente perde uma porcentagem quando a gente fala anime e mangá.
Mas Death Note eu espero que seja mais ou menos um consenso. Mas o Raito em Death Note, que ele começa de uma maneira até nobre, assim, cara, eu acho que, sem pensar muito, eu acho que 50% das pessoas que eu conheço apoiaria a atitude, eu teria uma atitude similar a dele, e que no final da série ele se perdeu. Exato. Em algum momento da série ele se perde, sabe? E isso é complicado, mas ele começa como um herói, entre aspas, né? Novamente citando o Arthas nesse ponto, eu diria que o turning point, que você percebe que o Arthas deixou de ser um herói e caminha para ser um vilão, que ele no começo ele é um herói, ele é um grande paladino, filho do rei, herdeiro do reino e tudo mais. E o grande ponto é, para quem não conhece a história, eu vou resumir um pouquinho aqui, existe uma praga, essa praga transforma as pessoas em mortos-vivos que são depois utilizados num exército contra o reino dele. E ele descobre que numa das maiores cidades do reino foi distribuída um carregamento de comida infectado. Quando ele chega na cidade, a comida já foi distribuída e a cidade inteira está infectada. Então, numa questão de horas, essas pessoas vão se tornar mortas-vivas. Invariavelmente, não há cura, não há o que fazer, vão se tornar mortas-vivas e vão ser um exército muito poderoso. Então ali o Arthas tomou uma decisão dificílima, mas é legal porque nesse ponto você tem um herói, que é o Uther the Lightbringer, o maior paladino do cenário, e o Arthas. O Arthas vira pro Uther e propõe: o que nós podemos fazer é terminar com a dor dessas pessoas antes e impedir que esse exército levante. Vamos matá-las antes que elas sejam ressuscitadas pela praga. O grande herói, o Uther, o cara que não se corrompe, ele se nega. Ele fala: jamais, tem que haver outra maneira. E ainda que não haja, eu não vou fazer isso. Ele coloca enquanto o Arthas não. Ele olha pelo bem maior, na visão dele, eu vou fazer. Pelo bem maior, eu vou executar esse ato de vilania. E aí ele começa numa espiral decadente. Isso é uma outra questão interessante pro vilão, é que muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, o vilão em sua própria mente, ele é o cara que tá certo. Ele é corajoso, ele é bondoso. É um tema muito recorrente. O vilão que, para ele está certo. É o que a gente tava falando da motivação, né? Eu acho que o vilão, ele sempre se acha certo, né? A questão é que às vezes a menos que a gente esteja lidando com o louco, mas... Ou não. Às vezes ele pode compreender a vilania do ato dele e não se importar. Ele sabe que o que ele faz é maligno, mas ele não se importa. Sim, mas para ele ele porque... justifica isso de alguma maneira. De alguma maneira é justificável. Nem que seja, não, é meu direito, os outros têm que sofrer para que eu tenha prazer, qualquer coisa que vale, porque eu sou superior, qualquer coisa que vale. O direito de nascença, né? Exato, exato. Reis malignos, né? Eu sou de uma raça superior. Sou um Saiyajin, vou vender o seu planeta. Sou Saiyajin, vou vender seu planeta, é foda. Alguma coisa assim. Bom, então essa é a motivação. Sobre motivações, ok. O que mais? Bom, eu tenho um outro tópico aqui. A gente já tinha falado, eu acho que vale a pena entrar um pouquinho antes da gente ir. Então, assim, a gente tava falando de odiar o vilão, né? Uhum. É colocar. Você tem alguma dica quando você vai fazer sua aventura? Alguma coisa que você faça porque você, bom, quero que os jogadores odeiem esse cara. Você tem alguma dica, alguma coisa que você costuma usar? Claro. Tem duas maneiras de fazer isso. A primeira é quando o jogador está muito envolvido com a história do jogo, infelizmente nem sempre é o caso, você tira dele, você faz com que o vilão cause a ele na própria história alguma coisa que ele deteste. Por exemplo, o jogador tem um irmão que ele gosta muito, esse irmão é morto pelo vilão. O jogador tem um feudo do qual ele cuida, o feudo é destruído pelo vilão. O jogador tem alguma coisa qualquer pela qual o personagem se importa e o vilão tira isso dele. Mas esse é um método difícil de fazer. Primeiro porque você tem que construir o apego emocional entre o personagem e essa coisa. Depois, eu já fiz isso de algumas maneiras muito sacanas. Por exemplo, no determinado jogo, eu fiz o grupo, eles acharam um cachorrinho, um filhote, que começou a andar com o grupo por várias aventuras. E o filhote ficava com eles, brincavam com o filhote, eu sempre chamava atenção pro filhote, e o pessoal acabou virando meio que o mascote do grupo, né? E eventualmente o vilão matou esse filho. Meu, pra quê? E matou por um motivo assim, sabe? O cara deu uma fireball no grupo, o grupo, não, beleza, tal. Aí eu falei, então,
o cachorro não passou no teste de reflexos, o cachorro morreu. Ninguém se preocupou em proteger naquele momento. E o pessoal foi berserk pra cima do cara. Eu já tive experiências similares. Eu falaria que esse é o vilão, é quando o vilão ele traz a sensação de perda pro jogador, a perda que não pode ser remediada, ou que por mais que seja remediada, não vai ser o que era antes. Eu lembro de um vilão que eu fiz numa aventura, jogando Tormenta, eu acho. Que foi um vilão que, quando apareceu assim... Primeiro que ele era um desafio forte pros personagens, né? Ele era um cara... Qual que era o nome dele? Acho que chamava Fúrio, eu acho. E, nossa, eu era adolescente, por favor, me desculpem. E então a luta em si já era uma batalha... A luta já era uma batalha, olha. A luta já era uma coisa difícil, penosa, então já começava assim a marcar o cara, já mostrava que ele não era um personagem normal. Mas ele tomou uma atitude uma hora que ele falava que ele tinha uma frase de impacto que ele falava: eu sou Fúrio e eu nunca perco. E aí ele tinha um plano e tal, e os heróis detonaram o plano dele, né? Beleza. Fúrio, você nunca perde, foda-se e tal. E aí deu um tempo, os jogadores foram fazer uma outra coisa, e só que assim, era uma aventura de longo prazo, os personagens tinham uma base de ação, né, uma sede, que era uma taverna, que um deles era amigo do dono, eles dormiam na taverna, comiam de graça, etc. Quando eles chegaram na taverna, aquela coisa apagada, tal, cadê todo mundo, etc. Quando eles descem pra adega, eles encontram, tipo, o dono da taverna, tipo, amarrado, né? E quando eles vão ver, tem barris com explosivos. Não lembro que eu vi direito, mas ia explodir. Sabe? Não tinha o que fazer. Era aquele tempo de desamarrar o cara e tirar ele dali. E aí, eles desamarram, tiram o cara, então é aquela cena, eles correndo com o cara e a taverna explodindo no fundo, sabe? O que era a casa deles, ou o mais próximo que eles tinham, né? E o taverneiro falando, não, porque ele disse que o nome dele era Fúrio, que ele nunca perdia. E aí os caras ficaram paranoicos de pregar esse cara na porrada, né? Muito não boa. Não nem falar. Depois, eventualmente, foi uma quest pra conseguir grana, pra reconstruir a estalagem. Foi até legal, assim, deu um turn point interessante na história. Mas o legal é isso, ele trouxe uma sensação de perda, ele ficou muito marcado. Não foi só isso que ele fez, ele matou NPCs que a galera se importava, mas eu acho que o essencial é trazer isso, é trazer a sensação de perda ou uma ameaça. Às vezes a perda não é pro seu personagem, né? Aventureiros muito fortes, né? Às vezes você fica, mas o que vai atingir? Se eu morrer, ressuscita, sei lá, se o cenário permite. Então, o que pode ser, né? Às vezes é isso, uma perda material, às vezes uma perda de uma pessoa, um sequestro. É interessante. Em contraponto, tem sempre, e esse eu acho uma maneira interessante, você fazer algo contra o jogador. Como isso funciona? Por exemplo, toda mesa de RPG sempre tem jogadores que se orgulham particularmente de alguma coisa. Se está jogando um jogo mais combativo, sempre tem o cara que ele é o combativo, ele é a vaca de combate, ele é o cara que mata todo mundo, é o cara que ele sai correndo na frente, conta frag e grita sabe? É o cara que gosta disso. Faz esse cara apanhar, mas assim, humilhantemente pro vilão. O vilão fica humilhando ele. Ele fala, você é um lixo, sabe? Aquela coisa assim, o cara perder, mas de um jeito patético pro vilão. Uhum. E você vê aquele jogador querer bater no vilão. É aquele personagem, aquele cara que tem um personagem orgulhoso, folgado, que tira com todo mundo, e o vilão dá uma quebrada nele. É o cara que fez um combo feramonal na ficha dele e o jogador e o NPC quebra esse combo. Ou a mais cruel de todas, na minha opinião, é você dar aquele item mágico que aquele jogador queria, ou aquele, sei lá, aquela vantagem que aquele jogador queria por muito tempo, você dá pra ele, deixa ele usar uma sessão ou duas, e aí o NPC tira. Você dá a Holy Avenger na mão do paladino, o NPC vai e quebra. Isso é foda. Aí você vê o seu jogador ficar muito puto com o seu NPC. Com raiva mesmo. E é um jeito de você motivar o jogador a não gostar daquele cara. É menos envolvente que os demais, mas também efetivo. Tem uma coisa assim que eu acho que a gente tem que pontuar agora. Tem uma diferença, acho que tem um limite que você como mestre tem que saber quando os seus jogadores estão odiando o vilão e quando eles estão odiando a você. Eu acho que isso... Eu falo isso porque eu passei por uma experiência... Não vou falar que é
tempinho atrás, já faz alguns bons meses. Mas eu passei por uma experiência jogando com um mestre iniciante e... nem lembro. Eu estava jogando Harry Potter. E... Sistema de Shotgun Diaries, né? Usando o sistema de Shotgun Diaries. E aí ele tinha feito um vilão, que era um professor, etc., que era o Bosco. O nome ficou marcado. E o Bosco, ele era o típico vilão invencível e sempre um passo à frente. Sabe aquela coisa assim, você começa a quebrar a cabeça pra bolar um plano, aí o vilão quebra o seu plano. Assim, o seu plano nem começa a andar, sabe? Você dá o primeiro passo, o vilão quebra. Aí você, tudo bem. Aí você vai pro segundo plano, quebra. Terceiro, quebra. Quarto. Você vai pra medidas desesperadas. Você resolve, sei lá, barganhar com o vilão. Quebra. Nada funciona. Eu sei que chegou um ponto da aventura que o meu personagem virou pro cara e falou, vai se fuder. Só que não era o personagem falando pro vilão, era eu falando pro mestre. Ele despertou raiva em mim, mas não do personagem, me despertou raiva dele. Mas nesse ponto, eu acho que porque este mestre iniciante incorreu num erro, não necessariamente do vilão, mas o jogo dele não foi verossímil. Porque se você tem... E verossimilhança é algo, na minha opinião, que tem que ter em todo o RPG, tem que permear todos os momentos do jogo de RPG. Porque se você tem um vilão que é invencível, é isso, é aquilo, mesmas características desse cara, contudo, existe um motivo muito razoável, plausível, que os jogadores aceitam para que ele seja assim, você vai ficar com raiva, você vai ter medo desse vilão. E você vai... E o importante é, se você encontrar uma maneira de vencer uma vantagem explicada desse cara, você tem que conseguir. O ponto é... Acho que é nisso que você falou, né? Você mostrar que, olha, tem um porquê do vilão conseguir fazer tudo isso. Porque senão, a impressão que dá é que, assim, o mestre, ele é onipresente e onipotente. Isso é chato. Mas o vilão não é. Sabe? O vilão, ele pode até estar presente em muitos lugares e ser muito, muito foda. Mas ele não é um mestre, sabe? Ele não é... Por mais que o vilão seja um deus maligno, e existem trocentos mil exemplos, ele não vai agir, não vai fazer isso dessa maneira, sabe? O importante... Então, eu sei que é um exemplo extremo. Eu sei que foi um caso extremo, um jogador iniciante, etc. Mas eu acho que é um exemplo legal de a gente dar, principalmente pensando que tem algumas pessoas que estão ouvindo aqui que estão começando na vida RPGística, nossos mestres novatos. Então, se eu pudesse dar um conselho, era tomar cuidado com isso, porque às vezes fica com aquela coisa, eu vou fazer o vilão ser foda, o vilão vai frustrar todos os planos do herói, eles vão odiar, o vilão vai fazer isso, vai fazer aquilo, esse vilão, eu não quero, eles não vão nem ter chance de derrotar esse vilão por umas 50 aventuras. E não pode acontecer isso. Pode até ter, mas tome cuidado. Na minha opinião, nada na aventura de RPG pode ser escrito em pedra. Mas isso é conversa para outro episódio. O fato é que, isso que você falou, pegando um pouco disso que você falou, e voltando a falar da questão da verossimilhança, é que o vilão ele tem que ser vencível, a fonte de poder dele tem que ser plausível. Seja lá o que for que esse cara faz, isso tem que ser crível, senão o jogo é chato. Qualquer coisa no RPG é assim. Um bom exemplo, o Sauron e o olho de Sauron, que tudo vê e blá blá blá, não encontrava a comitiva do Anel, a não ser que essa desse motivo pra isso. E o cara é Sauron, pô. Então, o olho de Sauron, tal. Então, isso é importante. Você só dá essa sensação de que você estabeleceu os limites. Olha, o vilão, ele tem isso, ele pode fazer aquilo, ele é um mago poderoso, ele tem visão de não sei o que lá, ele observa vocês pela bola de cristal dele e tal. Se num determinado momento eles encontrarem, derem um jeito da bola de cristal do vilão parar de funcionar, vai ter que parar de funcionar. O vilão não pode continuar observando os heróis por um jeito X qualquer. A vitória do jogador tem que ser considerada. E isso vai inclusive fazer uma satisfação maior no momento que eles vencem esse vilão. Que eles sabem que apesar de todas as ferramentas que ele tinha, eles encontraram uma maneira de passar por isso. Eu acho que fica essas duas coisas, assim, nunca tire a esperança do seu jogador ou dos personagens dele, sabe, de derrotar o vilão. Eu acho que chegou um momento na aventura que eu tava jogando que o chato foi isso, sabe, foi você parar e falar assim, eu não vou fazer nada, porque nada que eu fizer vai estar certo. Eu acho que esse é o ponto que você jamais pode deixar a sua aventura chegar. Eu não tô falando que assim, você tem que começar uma aventura e o vilão já tem que ter um ponto fraco, super exclusivo, único, que todo mundo sabe. Muito pelo contrário. Sabe, jogar parte da história pode se descobrir. Exatamente, o vilão tem que parecer invencível, senão ele nem seria um vilão tão foda.
Ele tem que parecer foda, etc. Mas você nunca pode tirar esse senso de esperança, esse senso de, olha, você pode derrotar. Você pode derrotar o jogador. Não sou eu, mestre, que tô deixando você vencer. Há uma diferença entre o cara poder derrotar e o mestre deixar que ele derrote. O jogador nunca pode perceber isso. Por mais que, na hora da batalha final, você dê uma ajudinha para que ele ganhe. É a ilusão da escolha, como a gente já falou. Exato, ilusão da escolha. Outro ponto que eu acho muito importante, já mudando o ponto aqui, posso mudar? Por favor. Que é a identidade visual, ou melhor, a identidade do vilão. Legal. Por que isso é importante? Eu vou explicar agora para vocês, ouvintes, um fato incrível do RPG Nacional. Por que Mestre Arsenal é mais querido do que Thor Iron Fist? Pensem nisso, jogadores. Quem conhece Tormenta aqui, quem não conhece, eu vou explicar um pouquinho. Thor Iron Fist, o General Bugbear, profetizado. Tem até uma profecia em poeminha escrita no livro que é legal. O cara, o flagelo de Lamenor, derrubou as nações élficas. Um cara que unificou as tribos orques. Talvez a maior ameaça ao reinado depois da Tormenta. O cara que tem um exército grande o bastante para pôr a civilização como nós a conhecemos em seu joelho. Contra Mestre Arsenal. Um cara cuja história originalmente era um poderoso sacerdote do deus da guerra que coleciona itens mágicos. Por motivos desconhecidos. Ponto, né? Exato. Contudo, Mestre Arsenal ficou extremamente famoso enquanto Thor Iron Fist ninguém conhece. Ou ninguém se importa. Por quê? Porque, por mais que desenvolvida que a história do vilão seja, que a motivação do vilão seja, ele tem que ser marcante na mente do jogador. Enquanto Thor Iron Fist ninguém nunca viu, ele é no máximo um Bugbear fortão, ninguém nunca viu o cara. Acho que não tem nenhuma ilustração que você olha e fala, esse é o Thor Iron Fist. São ilustrações genéricas, né? Exato. Enquanto o Mestre Arsenal, ele é a porra de um Gundam num cenário medieval com um martelo gigante. A primeira imagem do cara é um maluco no meio de uma área de tormenta, levantando um martelo, voando numa capa muito foda, com uma armadura insana. Você olha pra aquele cara e você fala, fudeu. Você olha pra aquele cara e você fala, caralho, olha esse cara, como ele é foda, como ele é estiloso, como ele é puta que pariu. Toda vez que ele aparece, na hora que você começar a descrever a armadura, o jogador já vai saber quem ele é. Outro grande exemplo, Darth fucking Vader. Porra, o cara tem uma música própria, uma armadura muito louca, uma respiração própria, uma voz dele inconfundível. Você escuta alguém fazendo... É o Darth Vader. Então, a identidade visual e sonora, e, enfim, a identidade... A marca, né? Deixar uma marca, ser marcante. É tão importante ou quanto todo o resto. Então não basta o seu vilão ter uma motivação foda, o seu vilão ser parecido com os jogadores, o seu vilão ser odiado, o seu vilão fazer os atos de atrocidade mais terríveis possíveis. Não importa. Se o seu vilão não chamar atenção, se o seu vilão não tiver alguma coisa que faz dele único. Eu vou lembrar aqui, né? Como a gente tava falando, citando 2 exemplos de Final Fantasy, né? O Kefka, que sempre que aparecia tinha a risadinha. E aí você... Bom, primeiro porque o cara é um vilão desgraçado vestido que nem um bobo da corte, né? Já começa por aí. E o Sephiroth também, que transpira estilo, mas tem uma trilha sonora fodida. Você vê o Sephiroth, você já pensa no Winged Angel. Você escuta o Winged Angel, você já lembra do cara. Ele tem uma música própria. Ele é um vilão, assim, que a identidade visual dele chama atenção. Outro bom exemplo, Lex Luthor. O cara é careca. É um detalhe que parece simples, mas faz a diferença. Ele tem aqueles trejeitos do Luthor, né? De falar sempre... Ele sempre parece paciente, mas... não é que ele se acha... Ele tem a certeza absoluta que ele é superior a você. Exato. E aí ele sempre tá falando com você, assim, olhando de cima pra baixo, sabe? Quem nunca viu aquela imagem clássica, né? Do Lex Luthor olhando da Luthor Corp, com os braços cruzados pras trás do corpo, olhando pra baixo em Metrópolis, com aquele olhar de superior. Aquilo define Lex Luthor. O próprio Magneto, o capacete, o visual, o fato dele andar voando, o discurso dele, são coisas que chamam a atenção visualmente pro vilão. Porra, existem vilões na Marvel e na DC que talvez tenham histórias tão legais quanto a do Magneto. Mas o visual do cara, isso faz muita diferença.
Eu acho que essas são as dicas que a gente pode dar, né? Capriche no visual. Se você tem alguma habilidade com desenho, uma boa habilidade com desenho, dê asas à imaginação. Se não, procure. Ou se você não achar uma imagem legal para você roubar, descreva alguma coisa, um traço característico, seja de armadura, seja no rosto. Uma coisa que eu acho interessante, porque o RPG ele é essencialmente um exercício de som, já que você não está vendo nada, de fato, não tem sua imaginação. Então, eu acho legal o vilão, como é um exercício de oralidade muito grande, o vilão tem uma frase de efeito foda. Toda vez que ele entrar em cena, ele tem uma música que acompanha. Música é bem legal. Ele tem um primeiro momento que você descreve, mas sei lá, alguma coisa nele que você sempre descreve igual. Por exemplo, teve um vilão que eu fiz que foi muito interessante, que era o Alberus. Primeiro que eu peguei aquela música Hacking, de Hacking for a Dream, e toda vez que ele entrava junto com essa música. Aí você apelou também. O cara era foda, velho. E a primeira coisa que eu descrevi começava a tocar música e era: vocês começam a escutar passos ecoando no local em que vocês estão. E não interessava se era uma floresta, os passos dele ecoavam. Foda-se, eu tinha 15 anos. Justo. Então isso chamava a atenção da galera. E a sequência que eu sempre descrevia era: vocês veem a figura do leão esculpida no peito da armadura dele, que ele tinha. Então era aquela coisa, era a música, o passo, a figura do leão esculpida no peito da armadura. Pode ser um detalhe simples, mas é uma coisa que sempre que você descrever o seu vilão, você descreve igual. Você falou de experiência auditiva, né? Eu acho que para aqueles de vocês que têm mais teatralidade e que sabem fazer vozes ou imitar vozes, fazer uma voz às vezes mais densa, mais forte, mais esganiçada. Tem uma série de coisas que você pode fazer para ser marcante. Tem Você falou de Mestre Senal, né? Você viu aquela entrevista do... Qual que é o nome do escritor? Que você gosta muito? Que eu gosto muito? Que escreveu a trilogia da Tormenta. O Caldela? Caldela. Tem no YouTube, vamos ver se eu coloco o link. Tem uma entrevista que ele deu, acho que quando eles estavam fazendo o lançamento de um livro lá em Belo Horizonte, que ele fala sobre os diálogos que ele escreveu pro Mestre Senal. Uhum. Que ele comenta que... Ele escreve truque. Se eu me lembro, ele escreve todos eles em caps. Ele escreve tudo em caps, mas o truque maior é que não tem ponto de interrogação. Interessante. O Mestre Senal não faz perguntas, ele só fala com ponto final. Os caras até brincam, ele fala assim, ele não pergunta, ele fala: você vai me emprestar o dinheiro. Mas é uma coisa simples, assim, lógico, quando você for falar, você tem que tomar um cuidado, né? Mas é um truque simples que traz uma personalidade pro vilão. Exato. Uma coisa que identifica ele. Um outro vilão muito legal, na minha opinião, também citando Tormenta, o Paladino de Arton, que também tinha a sua série de frases icônicas. Quem se esquece de Paladino, eu sou. Ele tem uma que é tirada de Robocop, que eu adoro, né? Que é em algum lugar há um crime acontecendo. Uhum. Na verdade, a gente tinha várias de Robocop, inclusive Vivo ou Morto, você vem comigo. Não, tem aquela... Não é Vivo ou Morto, você vem comigo. Ele fala pra Beluga: você não está entendendo, Milady. Você não tem escolha. De um jeito ou de outro, você vem comigo. De um jeito ou de outro, você vem comigo. Alguma coisa assim. E outra coisa que eu acho interessante do vilão, pra você exemplificar o vilão... A marca. Não, pra você marcar o vilão, é o típico Worth Effect. Que é uma trope muito conhecida que eu vou explicar pra vocês. O Worth Effect é assim: no Star Trek original, eu não assisti Star Trek original, eu posso estar falando besteira, ouvintes me corrijam, eu só li a descrição da trope. Tinha um Klingon no grupo que chamava Worf. No Next Generation. Next Generation? Então beleza, tinha um Klingon lá que chamava Worf. O Tenente Worf. E a ideia é que esse cara batia pra caralho. Uhum. Que ia ter um combate e o cara lutava com a Idol Roman Fu. Então, quando eles queriam mostrar que um vilão era realmente fodão, a primeira coisa que ele fazia era dar um pau no Worf. Isso é foda mesmo. Que aí você falava: porra, esse cara é foda. E, mano, tudo usa isso. Anime, apareceu um vilão novo, a primeira coisa que ele faz é bater no cara mais forte do grupo. Ou vencer o poder mais forte do personagem principal. É a primeira coisa que ele faz. Pra você olhar pra esse cara e falar: caralho, mano, como ele é foda.
A gente vê isso muito em... Você falou anime, né? Sempre tem aquela coisa, tipo... Teve um vilão, você lutou, descobriu uma técnica secreta, um item mágico, alguma coisa que derrotou o vilão. Aparece o novo vilão, o que você faz? Você usa técnica secreta, item mágico, qualquer coisa. E o vilão para o seu ataque com uma mão, sabe? É a cena do... no momento que você olha, você cagou. É a cena do Broly tomando o Kamehameha no peito do Goku, tomando no peito e continuando andando em direção ao Goku. Nossa, eu lembro muito disso numa cena nos ovas de Final Fight. Nossa, foda. Krauser. Que era o Krauser. Wolfgang Krauser. Que ele parava o ataque do Terry. Logo no primeiro episódio você ficava, caralho. Exato. Então esse é o Worth Effect. Se usado em demasia ele pode ser chato. Mas pra você dar aquela sensação de que putz, esse vilão é perigoso, que esse cara é poderoso, é um jeito interessante de você fazer. É você pegar esse vilão e os jogadores de alguma maneira verem uma cena, ou participarem de uma cena e que o vilão vence facilmente um desafio que pra eles foi muito difícil, ou que enfim, alguma coisa que chame a atenção daquele vilão naquele momento, sabe? É uma coisa assim que faça ele se destacar em relação à escala de poder dele por jogadores quando você não quer que ele seja enfrentado logo de cara. Isso faz a diferença. Também contribui para a imagem do vilão. Bem ou mal, o Mestre Senal teve toda a aparição dele em Holy Avenger, e uma das coisas que ele faz na série ele quebra o Paladino de Arton na porrada. E você sabe o quão forte é o Paladino de Arton. Então você imagina o quão forte é o Mestre Senal. Por falar em frases de efeito, tem uma do Arsenal, que é uma frase simples, né, que eu acho que é o que mais me marcou dele, fica aí, né, eu sempre quis usar isso para algum vilão. Que é uma hora que ele mata uma inocente na frente do Paladino, né? E ele simplesmente mata a menina. E o Paladino todo desesperado, né? Olhando pra ele assim, ele tinha colocado a refém para forçar o Paladino a lutar. O Paladino já tinha topado, mas ele vai e mata. E aí o Paladino olha, sabe? Pergunta por quê? E aí ele manda, porque eu posso. Cara, aquilo ali, quando eu li, eu falei, porra. Eu vou falar pro cara, ele pode, velho. Não discute. Você convence o leitor ou o jogador, ele pode. Ou você cria o ódio, né? Exato. Então esse é um tipo de vilão muito interessante também para sua... quer dizer, esse tipo de coisa é muito interessante para o seu vilão também. Fica a dica aí. O que mais? Tem uma coisa que eu marquei, arsenal do vilão. Coisas que eu acho que é legal do vilão ter. Não precisa ser todas, pode ser uma ou outra. Eu vou por ordem da que eu menos acho assim interessante, acho bacaninha se tiver, até aquela que eu acho a mais bacana, né? Não tô falando que todos os vilões têm que ter todas, etc. É só quero dizer coisas que o vilão deve fazer, como por exemplo, eu gosto, acho que uma coisa bacana, o vilão que inicialmente permanece nos bastidores. Sabe, uma coisa dele de ser meio incógnito por uma parte da aventura. Ele tem um testa de ferro que parece ser o vilão no começo. Tem que ter tudo uma manha, é óbvio, pra depois, quando você tirar esse testa de ferro, seus jogadores não tiverem porra. Mas a gente achava que aquele cara era o grande vilão. E agora não, sabe? Não criarem um vínculo com o vilão de verdade. Eu acho que tem um quê de tempo. Ok. Aliados. Eu gosto de vilões que colecionam aliados. Sejam eles coagidos ou caras que compram a ideologia do vilão. Eu gosto do vilão quando ele não está sozinho naquele negócio, naquela jornada, né? Eu gosto de vilões que trabalham com capangas e armadilhas. Eu adoro isso. Adoro capangas, adoro armadilhas, adoro essas coisinhas que o vilão faz, sabe? Você gosta daquele gênero do tipo... Esses aventureiros desejam me derrotar. Muito bem, eu vou mandar servos progressivamente poderosos em direção a eles até que eventualmente eles estejam fortes bastante para me desafiar. Contanto que tem uma certa lógica, eu até gosto. Eu gosto que eles tenham alguns caras pra gente socar antes de chegar nele, basicamente. Eu acho que tudo aqui é clichê, mas a gente pode usar bem usado, né? Claro, tudo clichê, bem usado, é bom. Eu já falei isso, eu sou super a favor de clichês. Vamos ver que todos aqui são clichês. Eu gosto de vilões que têm informantes e espiões. Eu gosto disso, gosto do... Isso é uma coisa meio... No jogo de RPG é um pouco roubado de se fazer, né? A galera tá planejando alguma coisa e depois o vilão sabia disso. Eu acho que você tem que dar
aquela coisa dar a verossimilhança pro jogador nesse momento. Falar, ué, vocês lembram que vocês estavam falando naquela taverna que vocês costumam ir, que vocês acham que o taverneiro é seu amigo? Pois bem. Eu gosto de vilões que tenham agentes duplos e traidores. Eu adoro isso. Eu adoro traidores. Traidor por si só já dá um vilão fantástico. Né? Você pode fazer o traidor ser um vilão. Exato. Mas eu acho que isso faz parte do arsenal do vilão. Implantar um agente duplo, implantar um NPC no meio do grupo que vai atraí-los e por aí vai. E a coisa que eu mais gosto e que eu acho que quando bem usada é a melhor arma no arsenal do vilão, que é a propaganda ideológica. Interessante também. Eu gosto de vilões que, de uma certa forma, convencem o povo que eles estão certos, né? Que ele se mostra como uma força do bem. Eu acho que eu vou colocar aqui como exemplo, a gente já citou bastante Berserker, mas o Griffith. O Griffith, né? Que não no começo da série, mas mais agora pro final, né? E ele se mostra como uma força do bem, como o salvador. E, na verdade, você sabe que ele é um vilão. E o que fica pensando é, porra, e quando chegar a hora do confronto? Como é que você convence a população que você tá salvando ela? E não o contrário. Propaganda ideológica tem o Dr. Doom da Marvel também. Já teve umas aventuras que o quarteto vai pegar ele na Lativéria, e na Lativéria os caras vão e salvam, né? O Doom é o nosso rei, não sei o que lá. Tem até um crossover dele com o Superman, que o Superman vai lá na Lativéria dar uns pau nele e ele fala, aqui na Lativéria você não pode encostar um dedo em mim ou você vai se considerar superior à soberania de um povo. E o Superman vai embora. O Darkseid também, né? Você vê o cara um monstro, etc e tal, mas você vê as pessoas no planeta dele parecem escravos. No desenho da Liga da Justiça tem um episódio que o Superman vai, eles têm uma luta fodida, e no final tá o Darkseid caído, o Superman vai juntando a população e você fica, bom, agora a população vai linchar o Darkseid, né? E aí a população se volta contra o Superman. E resgata o Darkseid. Ele fala, acho que até pra eles eu sou um deus. Então eu acho que quando o vilão consegue chegar nesse nível, não é só os músculos que vão derrotá-lo. Se você matar ele, você vai ter um mártir, você vai ter um povo, uma civilização como seu vilão. Porque todo mundo vai querer vingar eles. Eles vão te ver como o vilão deles, né? Então acho que quando você consegue incluir isso, você torna o seu vilão mais do que, sei lá, um saco de XP, um saco de PV que você precisa zerar pra vencer a aventura. O que normalmente demonstra que um bom vilão, ele é o foco da coisa. Ele pode não ser sempre o foco das atenções, ou na verdade o foco da coisa são os jogadores, mas ele é o foco do conflito. É o cara que você tem que levar muitas coisas em consideração antes de derrotá-lo. Esse tipo de vilão, né? Porque pode ter outros que não é bem o caso. E não são menos interessantes por fazê-lo. Mas de qualquer maneira, e a gente já falou disso, mas eu vou reforçar, o vilão tem que ser, e isso eu acho que tem que estar no arsenal do vilão também, mas não da mesma maneira, mas o vilão tem que ser bem desenvolvido. Os jogadores têm que ficar sabendo do vilão. Vou colocar assim. Ainda que ele não. Um exemplo que eu acho interessante é numa aventura de horror, ou de terror, ou de uma aventura em que o vilão não seja. Sei lá, eu falei que o vilão ele é possível numa aventura one shot, por exemplo. Então pensa uma aventura de RPG que você está perseguindo um serial killer, sabe? Sim. Você tem uma sessão para fazer tudo isso. Dá para fazer? Dá. Um jeito que eu acho interessante é você, por exemplo, chegar e falar, você durante a investigação, você vai descobrindo relatos dele, relatos da vida, de outras vítimas que passaram, e você vai sabendo de fatos e de atitudes que aquele cara costuma fazer. É você achar um relato dele esquartejando uma pessoa, da vítima dele sofrendo, sei lá, de alguma coisa assim. E você ir construindo isso de uma maneira que quando você encontra o cara, pode ser a primeira vez que você viu ele, mas você já odeia ele, ou você já sabe o que ele quer, ou você já sabe, enfim, você já conhece o histórico dele antes mesmo de conhecê-lo. Eu fico feliz de você ter tocado nesse ponto, porque é uma coisa que eu demorei pra pegar essa mão no RPG, porque na construção de uma história escrita, quando você está trabalhando num conto, num livro ou qualquer história, você pode mudar o foco e fazer uma cena que mostra o vilão, o que ele pensa, o que ele faz, uma cena só dele, né?
e você já ir construindo como é aquele vilão muito antes dele encontrar o herói. Ou você pode expandir, você já faz os principais encontros, mas você mostra um diálogo desse vilão quando ele tá na, sei lá, no covil dele, que mostra uma nova visão. Só que no jogo de RPG não tem muito isso, né? Você tá com os jogadores, você não abre o foco para uma cena com o vilão. Então, durante muito tempo, sim, tinha aquela coisa de você faz um super background, constrói, e na primeira vez que os heróis vêm, eles tá, whatever, sabe? Aí você fala, poxa, mas eles não ligaram pro meu vilão. Lógico, você não deu nada pra eles se ligarem a ele. Uma coisa que, aliás, duas experiênciazinhas de RPG indie que eu marquei aqui e que eu acho que entram agora nesse ponto, que a primeira é assim, acabei de falar, você não faz cenas. Poxa, por que não? Por que você não pode fazer uma cena com o vilão? Por que você não pode fazer um prólogo ou um epílogo da sua aventura e descrever uma cena com o vilão? Você tem que tomar cuidado, porque como você está descrevendo, se você tiver um diálogo muito extenso, é ruim. Você quer uma dica nesse ponto? Aprendi com o sagrado Livro do Jogador, Livro do Mestre 2 do D&D Quarta Edição. Que é fantástico. E ele fala isso como, você faz essa cena, mas você coloca. É o que ele chama de uma free RP session, se não me engano, eu não me lembro exatamente o nome. Mas você chega e faz o seguinte. Você chega e fala, olha galera, antes de começar o jogo aqui hoje, a gente vai fazer um exercício de interpretação, em que. Isso no meu jogo está dando muito certo. Você chega e fala, olha, você é um guarda de uma torre protegendo uma cidade fronteiriça. Você é o capitão dessa guarda. Você é o cara que vigia o portão e você é o cara que é o cozinheiro. Vocês estão todos lá. Era a minha segunda dica. Eu tava esperando o ponto. Mas sim, entendi. E aí você faz essa cena entre eles, sei lá, o vilão ataca aquele local mata todos eles têm uma chance de vislumbrar o vilão, sentir na pele o que ele pode fazer. E não fica monótono para os jogadores, porque eles participaram da cena. Eu fiz isso uma vez numa aventura jogando Prime Time Adventures. Tudo bem, é um jogo que todo mundo constrói os personagens e os vilões juntos. Então você mais ou menos tem as pessoas sabem mais ou menos os jogadores vão saber a personalidade de cada um. Mas era um grupo de vilões. E aí chegou uma hora que eu falei, beleza, essa cena aqui são vilão tal, tal e tal discutindo. Você é fulano, você é ciclano, você é beltrano. O objetivo, você tem tal objetivo, você tem esse, você é aquele. Eles sabiam e rolou a cena. Eu acho que em certos jogos você pode fazer. Digamos que você tem um vilão e se você até em D&D deu pra fazer. Se você não pode fazer até assim, vários vilões juntos, ou um cara interpretando um vilão, você, poxa, eu não pensei muito nesse vilão, eu não pensei muito num maneirismo, num jeito de falar, eu não sei se ele é aquele cara que fica frio, ou se é aquele cara que explode em fúria, assassina toda hora. Ué, chama o jogador para interpretar uma sessão, uma hora, uma cena com aquele cara e pega o que o jogador fizer. Qual o problema disso? Deixa que ele construa. Ele vai fazer o vilão que ele vai achar o mais legal para a aventura. Muito interessante, muito interessante. Eu sou a favor. A gente conversa, às vezes tem um pouco de medo de dar esse poder pro jogador. Poxa, mas e se ele fizer uma merda? Cara, na minha experiência pessoal, raramente, para não falar nunca, o jogador faz uma cagada, tipo, ele vai fazer o meu personagem com trejeitos de viado. Não, isso vai ficar ruim, você pode até fazer um personagem bom em cima disso. Mas pra você vai achar ruim naquele momento, ele vai fazer chacota do vilão. A maioria dos jogadores não vai fazer isso. Também acho. Pelo menos os jogadores que eu tive o prazer de jogar minha vida inteira. Todas as experiências que eu tive até agora foram nesse sentido. Até porque é bom lembrar e ressaltar mais uma vez que a responsabilidade por um bom jogo, um jogo divertido, é tanto do mestre quanto dos jogadores. Os jogadores até caprichavam mais na interpretação quando eles iam fazer o vilão. Com certeza. Acho que eles sentiam o peso da responsabilidade, sabe? Teve até uma vez que eu fiz isso que o cara deu uma ideia tão genial, mudou totalmente a minha história. Porque ele era uma aventura de Eberron, né? E teve uma hora que eles interpretaram uma série de vilões, e tinha um patriarca de uma família nobre de Britain. E aí era Britain o nome? Em Eberron? Brilland. Brilland, nossa, é verdade. Lembra? Brillanders! Verdade.
Então, Brilliant, ele era um nobre de Brilliant e tal, e eu expliquei, assim, o pessoal já tinha mais ou menos a ideia de qual era o plano dele, aí o jogador foi lá, mandou fazer, atacou, fez tal, e aí na hora que foi acabar o momento, o jogador virou assim e fala, eu olho para as sombras e digo, agora o nosso plano, nosso verdadeiro plano pode começar. Genial. Aí eu falei, porra! Quer dizer, ele me deu várias ideias, então, quer dizer, tem uma galera envolvida, tem outro plano envolvido, minha cabeça já começou a fervilhar de ideias, sabe? E foi genial, e foi uma coisa que eu não teria descoberto, não tivesse dado o controle narrativo do vilão ao jogador por aquele momento. Eu já vi até sugestões, e isso eu achei interessante, nunca fiz, mas eu tenho curiosidade de fazer, de ter 2 mesas em paralelo, em que em uma mesa os jogadores são antagonistas da outra mesa. Ah, já tive vontade de fazer isso também. Eu vi recentemente um caso de um cara que estava jogando uma aventura de Dark Heresy, em que eles são acólitos da Inquisição em Warhammer 40k procurando por hereges, e na outra mesa eles jogam Black Crusade e são os hereges. Muito legal. Então é algo que eu achei divertido, fiquei interessado em fazer eventualmente. Acho que pode dar muito certo. Então, tem mais alguma coisa para falar sobre o tema? Eu acho que a gente listou aqui. Tem algum vilão de cinema, quadrinho, game que a gente não falou que você gostaria de mencionar pra gente terminar? Algum cara muito icônico, assim? Não, o que você gostaria, porque você acha que o exemplo é bom e tal. Alguns vilões bons aí, só pra dar uma relembrada. Bom, ou assim, pra você indicar, falar, gente, vocês querem ver um bom vilão? Jogue isso, veja aqui. Okay. Meio sessão, meio ouça, veja. Tem os clássicos, né? Tipo Hannibal Lecter. Hannibal Lecter. Silêncio dos Inocentes, Dagon, Dragão Vermelho, por aí vai. Que é clássico. Quem mais? É que nem a gente tava falando, né? Eu separei no filme Misery. Acho que o nome do filme em português é Louco Obsessão. Que é Annie Wilkes. Esse filme, o pessoal não deve estar ligando pelo nome, mas é um adaptado de um livro do Stephen King, que a mulher, ela prende o escritor predileto dela em casa e obriga ele a escrever pra ela. Gente, é assustadora, menina. Assustador. Se você tá querendo um vilão louco, mas aquele cara assim, que é a loucura, que você sabe que, meu, não tem limite para o que ele pode fazer, esse é o filme que você tem que ir atrás. Dos, né? Louca Obsessão. Você provavelmente já viu por aí. Mas vai assistir de novo com carinho. Muito bom. Eu falei do Hack, a gente citou Lex Luthor, Coringa. Tem um vilão que eu gostava muito, que era o Wesker, do Resident Evil. É um vilão interessante, traidor. Ele é traidor, então ele já começa no primeiro jogo, você já começa ficando puto com ele. E nos jogos seguintes que ele aparece, ele sempre dá cor em todo mundo. Ele batia pra caralho. No Code Verônica, você apanha que nem cachorro dele. No 5 também. Ah, aqui no 5 você dá fim, né? Você derrota o cara. Então, eu não joguei o 5 pra saber. Então. Eu não sei quais de vocês já jogaram Suicoden 2 pro antigo PS1. Mas tem um vilão lá que é o Luca Blight. Ele é um meio que um príncipe, assim, insano, que sai matando um monte de gente e tal. Mas também é um vilão fantástico. Ele tem uma frase que fica bem marcada, assim, dá pra ver o tanto de vilania dele, o medidor de vilania. Que ele tá atacando uma vila e aí chega uma mulher que fala, me poupe, me poupe. Aí ele olha pra ela e fala, imite um porco que eu te deixo viver. Aí a mulher se coloca de quatro e começa a andar, aí ele olha, ri, né, olha pra ela e fala, muito bem, agora morra como um porco, e mata ela. Nossa. Essa você fica muito marcado, você fala, meu, esse cara, ele é desprezível. É uma excelente cena, assim, se nenhum jogador da sua aventura já teve o prazer de jogar Suicoden 2, roubem essa cena. Muito interessante. Um outro que eu acho legal, que é um exemplo daquele herói incompreendido, quem jogou novamente o Wild Arms 5, eu não vou me lembrar o nome dele, porque eu joguei o Wild Arms 5 há muito tempo atrás, mas é o vilão final de Wild Arms 5. O cara é genial. Eu nunca joguei Wild Arms. Ele tem uma frase também que eu acho interessantíssima. O poder dele é que ele podia ver o futuro.
E no final ele por consequente, ele não podia ser derrotado, né? Ele pode prever tudo que você vai fazer e tal. E no final ele é derrotado pelos acho que era alguma coisa com L, não sei se era Laguna, alguma coisa assim. Não, enfim. Teve tanto Laguna vilão que eu não me né? surpreenderia. É meio que o nome comum, né? RPG japonês. Verdade. Mas, e o cara no final, ele é derrotado pelos jogadores e ele percebe que ele estava errado, né? E a última frase dele, pouco antes dele morrer, é: eu podia ver o futuro, mas a minha visão estava turvada pelas lágrimas do desespero. Então o cara é incompreendido, ele tinha um motivo nobre, mas ele cai. Tem o Arthas, né, que é fantástico, vilão, um dos meus vilões favoritos, aquele cara é fora de série. Eu tenho 2 exemplos finais assim que gostaria de deixar. O primeiro é. Já dá pra perceber, eu sou um fã de Tokusatsu, anime, eu sei, é tosco. Mas para aqueles que lembram de Cybercops, tinha um vilão que era o Barão Kageyama. No final da série, assim, vou cortando a história, você descobre que ele é o grande vilão, né? Ele é um cara do futuro que voltou no tempo e ele construiu os vilões, né, tal. Ele queria que as máquinas dominassem, etc. E aí, quando perguntam pra ele, né, ele fala: vocês lembram do futuro? E algumas cenas da série passavam cenas do futuro e era um deserto, assim, com as máquinas e tal. E aí ele fala: a humanidade destruiu o planeta no futuro. Mas se nós fôssemos governados pelas máquinas, isso não teria acontecido. As máquinas não deixariam a gente chegar nisso. Então, ele é um cara, assim, que até certo ponto você olha e você fala: porra, ele até tinha um bom motivo, uma intenção nobre de preservar o mundo, de corrigir um erro. Só escolheu os meios errados. Cara, muito bom. Um outro exemplo que eu acho que vale a pena citar é Infamous, do jogo do PlayStation 3. Eu vou contar o final de Infamous agora, então spoiler alert. Boa. Mas no Infamous tem um grande vilão, e esse cara, ele faz assim, ele mata a mulher que o personagem ama, sabe? Ele corrompe o melhor amigo do cara. Ele faz da vida do cara um inferno. No final você derrota ele. E quando você derrota ele no final, ele tem os mesmos poderes que o seu personagem, né? Só que os deles são mais poderosos. Quando você derrota ele no final, ele te passa uma memória pelos poderes dele. E aí o seu personagem descobre que ele é você vindo do futuro. Nossa. E por que ele fez isso? Ele fala que em alguns anos apareceria uma grande ameaça e que ele poderia ter vencido essa ameaça, mas que ele teve medo e fugiu, para que ele pudesse ficar com a sua mulher, com seus amigos, cuidar da sua família e tal. E eventualmente, quando ele resolveu lutar, já era tarde demais. Então ele volta no tempo para acabar tudo, para destruir tudo aquilo que impediu ele de se transformar na arma que era necessária. Ah, isso é legal. É clichê nessa de volta no tempo, mas é super legal, cara. Também Bem acho. colocado. Também acho. Fica bem interessante. Foi surpreendente pra mim quando eu vi, eu achei muito bacana. Um outro exemplo que eu vou citar, que novamente o Warhammer 40k, é que em Warhammer 40k não é que tem vilões muito interessantes, não existem heróis. Ah, isso é legal. Isso é uma coisa muito interessante. Não é que existe um ponto altruístico em contraponto a um ponto negativo. Todos os pontos são negativos dentro de uma ótica. A questão é qual é mais ou menos negativo. É extremamente opressor, mas é interessante. Então o Império é cruel, os deuses do caos são cruéis. Os Tiranides talvez sejam uma ameaça incontestável, já que o objetivo deles é terminar com a vida, com a existência, coisa e tal. Mas dentro desse outro aspecto, né, a humanidade, os deuses do caos, não dá pra você dizer quem tá certo. O Império tá certo? Não dá pra dizer que tá. Então isso é muito interessante. Não existem heróis. Os adeptos Astartes, né, os Space Marines, icônicos do cenário, grandes heróis do cenário, não hesitariam 2 vezes em abrir fogo na população se ela fosse rebelde. Os caras é um herói? E rebelde, assim, os caras estão passando fome se rebelam contra o governo. Bem legal. É o mesmo herói que protegeu esse mesmo planeta de uma invasão tiranide. Então é uma coisa muito interessante, assim, essa mescla entre herói e vilão. Mas eu acho que isso de jogadores vilões fica como tema de outro episódio. A última coisinha que eu queria citar de exemplo peguem qualquer coisa que o Marcelo Cassaro escreveu. Qualquer tratamento que ele deu para os vilões dele. Ele tem uma mania, por assim dizer,
que ele chega numa primeira edição da revista, etc, ele te apresenta o vilão. Você acaba odiando o cara, etc. Vai passando a história e você começa a enxergar as coisas pelo ponto de vista do vilão. E quando ele termina a história, ele tem o dom mágico de transformar aquele cara que parecia um vilão praticamente num herói. E o cara que era o herói no vilão. Isso é muito interessante, é verdade. Se você nunca leu Holy Avenger, Dragon que a gente Bride. cita direto, Dragon Bride. Se você nunca leu... esse é antigo, que é o Lua dos Dragões. Lua dos Ele é Dragões, muito foda. legal. Tem o Espada da Galáxia, que fala dos metalianos, etc. É que depois os metalianos virou meio carne de vaca, mas no começo que você tem eles como vilões, assim, eles atacam a humanidade, e depois você aprende a ver as coisas pela ótica deles. Então, eu acho que é um exercício interessantíssimo se você quiser fazer essa coisa do o vilão está certo. Não é só de uma certa maneira, é um modo de você convencer o seu jogador, ou o seu ouvinte, ou o seu leitor, qualquer coisa, que o vilão tá certo. Ele compra o lado do vilão, ao mesmo tempo que ele meio que vai derrocando o herói. Muito então bom. Acho que é um exercício legal se você quiser ler, além de serem histórias fantásticas por si só. Essas três, Espada da Galáxia tá meio ruim de comprar, Lua dos Dragões também, mas o Holy Avenger se encontra até que fácil. Então, vão atrás. E outra dica que fica também, que eu acho que é um vilão diferente, interessante de ser estudado, é a GLaDOS. Ah, GLaDOS! Que é um bom exemplo daquele vilão antagonista absoluto, louco e quase onipotente. Nossa. A GLaDOS é legal que ela tem as coisas, as tiradas de personalidade, né? Primeiro a voz, que é fantástica, a entonação, né? O jeito de falar, e depois aquela coisa dela ir pirando aos poucos, né? O Portal 1, você pega ela começando falando, estamos aqui para fazer um teste, lá, e conforme vai passando, você vai vendo que ela é muito maluca. Depois, ela deve ter problemas. Não, ela é maluca. De repente você termina e tá falando, esse bicho é psicótico. Exato. É legal isso. É aquela coisa de apresentar o vilão aos poucos. Também o Portal 1 é uma excelente construção de vilão. Também acho. Eu nunca vou me esquecer do terror que eu vi quando eu vi pintado em sangue numa parede The Cake is a Lie. The Cake is a Lie. Ela tinha umas frases, né, que eram fantásticas. Eu gosto muito de uma quando você tá enfrentando ela no final e você já destruiu o Companion Cube e você tá todo, né, Companion Cube e tal. E aí ela fala, porque a gente ia dar uma festa e a gente ia convidar os seus amigos, etc. Mas eu esqueci, você não tem amigos. Na verdade você só tinha um, mas você matou o seu amigo, né, que ela fala do Companion Cube. Você fala, caramba, como ela é cruel, velho. Ela consegue ser muito cruel com palavras. Eu acho fantástico isso no personagem. Então, bom, acho que ficamos por aqui com o tema. Pra mim também. Tá bem explorado, me sinto satisfeito. Então, ouvintes, este foi o Escudo do Master sobre vilões. Espero que tenhamos sido úteis na criação, desenvolvimento e a utilização de fato na hora do jogo do seu vilão. E agora o momento que vocês estavam com saudades depois de tanto tempo. Nossa, é o primeiro do ano, hein? O primeiro de 2000 e... Na verdade não, né? É o primeiro pra valer, né? Pode ser o primeiro pra valer, que é a Cúpula do Trovão. Cúpula do Trovão! Então, senhor Vitor, quem começa a Cúpula do Trovão de hoje? Eu tenho uma na cabeça pra te falar já. Então manda. Beleza. Chess, seu tema é a nova traição de Judas. A nova traição de Judas? Nova traição de Judas. Bom, vamos dissecar o tema.
Se o tema chama Nova Traição de Judas, pressupõe que existiu a antiga traição de Judas. Pressupõe-se. Exato. Isso nos remete também à Bíblia. E a traição bíblica é clara. A questão é, simplesmente chegar e fazer um Cristo moderno, uma segunda vinda ou qualquer coisa assim, é muito fácil, é muito genérico. Não é para isso que a cúpula do trovão está aqui. Não é para isso que os guerreiros se degladiam na cúpula do trovão. Não. Nós vamos one step beyond. Boa. Pois é. Então, a segunda traição, a nova traição de Judas, eu colocaria o seguinte: uma profecia. Uma profecia em que será dito que eventualmente uma pessoa, um ser de nome Judas, vai cometer uma traição e que do resultado dessa traição a civilização como a conhecemos deixará de existir. Esse tema pode ser usado em qualquer tipo de jogo, medieval, futuro, tal. Não faz diferença pelo que eu vou descrever. Mas a grande chave é Judas. Eles vão descobrir conforme forem investigando a profecia. Vai ser. E isso eu acho que pode ser uma coisa interessante, né? Meio forçado, mas acho que pode ser uma coisa interessante. Eles podem descobrir que Judas é uma língua antiga. É uma tradução de uma língua antiga, e que os caracteres que formam a palavra Judas nessa língua antiga também são os caracteres que formam cada um forma a primeira letra do nome de um jogador. Boa ideia. Ainda que tenha mais jogadores do que Judas, você faz a diferença nessa diferença de línguas antigas, sabe? Uhum. Então quando você fala a nova traição de Judas, será algo que esse grupo vai fazer, que esse grupo de pessoas vai fazer, e aí você chega à conclusão, e aí quando você chega à conclusão de que no passado houve um grupo de pessoas semelhantes que cometeu algum ato atroz. E durante a aventura, em algum momento em que os jogadores estejam fazendo algo que eles acreditem ser para o bem, para que eles consigam fazê-lo, será necessário trair alguém, um NPC, alguma coisa assim, e naquele momento eles vão ficar, porra, tem a nova traição de Judas, é tudo a história. Aí depende, e aí eu acho que seria a grande chave da história. Se eles não traírem o NPC, eles fazem o apocalipse. Se eles traírem o NPC, eles evitam. Legal, bem legal, bem diferente e bem inesperado. Eu tentei bem out of the box nessa, mas a ideia foi boa, acho que desenvolveu uma história legal. Ficou, daria uma boa história. Bom, agora é para o senhor. Ok, hit me. E o seu tema, Vitor, e aí eu acho que vai ser, já que eu tô numa vibe meio Warhammer 40k. Ai meu Deus. Então, e já que eu tô numa vibe meio 40k, o seu tema é que eu posso colocar que eu acho que vai ser legal. Já sei. O seu tema é: fui corrompido pelo meu computador. Fui corrompido pelo meu computador? Uhum. Você tava pensando olhando pra tela, né? Na verdade não, eu pensei numa história de Warhammer 40k que eu vou contar depois. Ah, tá bom. Fui corrompido pelo meu computador. É, Nine Gag. Tá pronto, contei a história. O quê? Nine Gag. Nine Gag? Não conhece? Ah, depois... Nine Gag, verdade. Fui corrompido pelo meu computador. Fazer isso é uma história. Eu tô tentando sair do tema inteligência artificial. Tem um tema. Tem uma bem legal. Vamos lá, valendo. Deixa eu só colocar a ideia em ordem. Eu tô enferrujado da cúpula do trovão. Sociedade Dois homens entram, né? Eu colocaria assim, uma sociedade futurista, etc. Laboratório criando uma inteligência artificial. Já que eu tentei sair e não consegui. E eventualmente eles conseguem criar a tal da inteligência e manter ela no estágio beta. E aí quando tá assim, coisas estranhas começam a acontecer.
E aí eu diria que seriam coisas... ninguém sabe muito, todos acham que é impossível fazer isso, etc. O projeto é nebuloso, essas coisas todas para colocar o mistério do jogo. E conforme você vai seguindo o trabalho com essa inteligência artificial, você coloca coisas estranhas acontecendo. Um programador que trabalhava morreu num acidente de carro. Sei lá, um outro cara que mexia no não sei o que, uma máquina caiu e cortou a mão dele fora. E você vai colocando essas pequenas coisas de terror, né? E a ideia é que, numa bela noite, a pessoa que criou a inteligência artificial invade o lugar com um machado na mão, querendo cortar os cabos e gritando que cometeu um erro terrível. Essa pessoa fica louca, etc. No dia seguinte, no meio de uma tempestade, o computador desaparece. Uou. E as pessoas são os PCs são chamados para investigar. A minha ideia é que no final da investigação eles descubram que de alguma maneira tem algo sobrenatural envolvido com esse computador. Talvez a pessoa teve que fazer algum pacto demoníaco, talvez tenha um demônio na máquina, talvez não. A inteligência artificial era impossível de ser construída e o cara que construiu ficou louco e ele conseguiu de uma maneira que ninguém sabe muito bem como. Então a ideia é você pegar uma história que parece ser só futurista, só sci-fi, etc., cyberpunk, e no final você dá uma pitada de algo sobrenatural nela. Bacana, Cthulhu Punk. Estilo Cthulhu Punk. Ou Cthulhu Tech, né? Eu também. Cthulhu Tech, Cthulhu Punk, né? Bacana, bacana. Beleza. Então, ouvintes, fica por aqui a edição número 1 de 2011, 12 do Escudo do Mestre. Você pode editar isso depois. Boa. Espero que tenham apreciado e até a próxima. E lembrem-se, podem haver podcasts melhores. Mas só na Cúpula do Trovão o próximo episódio vai começar com For the Emperor! Ah, puta merda! Até mais, ouvintes! Tchau, ouvintes! Nossa, Chess, eu adorei esse episódio do Escudo do Mestre. Se eu quisesse contribuir com a Terceira Terra, o que eu poderia fazer? Ah, Vitor, que bom que você fez essa pergunta. Se você quisesse contribuir para a Terceira Terra continuar com a qualidade dos seus podcasts, você tem vários métodos. O primeiro é o link de doações, onde você pode doar qualquer valor que a sua consciência achar relevante para manter este trabalho bonito que a Terceira Terra faz. Você doa pro Criança Esperança, você doa pro algum outro, e depois pra gente. Fica a dica. Poxa, Chess, que bacana! Pois é, e além disso, você já parou por pensar que os jogos que a gente fala nesse podcast são muito legais? Que a gente fala de sistemas de RPG que são muito bacanas e que às vezes não são tão fáceis de comprar no Brasil? É verdade, eu sempre me perguntei isso. Onde eu compraria esses incríveis livros? Pois é, faça como as pessoas inteligentes fazem. Faça como nós fazemos. Compre na Noble Knight Games, na Amazon e no Book Depository. Mas não basta comprar lá. Tem que comprar lá clicando pelo link que está na Terceira Terra. É demais! Assim eu posso ajudar a Terceira Terra? Exato, você mata 2 coelhos com uma cajadada só. E lembre-se, ouvintes, o poder é de vocês! Da onde saiu essa? Que coisa X, cara. Achei que ficava legal. Beleza.